Irmãos queridos, eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos hoje continuar meditando sobre os testemunhos da ressurreição de Cristo, que são registrados ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Conforme nós temos aqui estudado e exposto neste Evangelho, o capítulo 28 de Mateus, ele nos fala primeiramente do momento em que se deu a ressurreição. Aquele dia que era um domingo, conforme está no versículo 1, mas como vimos, não era um domingo comum ou qualquer, mas era o dia das primícias, um dia muito importante para o calendário judaico, e Jesus ressuscita no domingo das primícias, sendo ele mesmo as primícias dos que dormem. Aquele dia inaugura uma nova era, uma nova criação é estabelecida ali. Os versículos de 2 a 4 nos mostram os fenômenos sobrenaturais que ocorreram na ressurreição de Cristo e que servem como indicadores do que Deus fez naquele momento, quando Cristo, em seu corpo físico, venceu a morte e ressurgiu. Houve um terremoto, demonstrando que toda a criação foi abalada. Um anjo desceu dos céus, tendo a aparência de um relâmpago, e assentou-se sobre a pedra que vedava o sepulcro, demonstrando também que Cristo recebeu poder sobre todos os poderes espirituais e angelicais, principados e potestades. E os guardas, que representavam o Império Romano e também o judaísmo hostil ao Senhor Jesus, eles foram tomados de grande pavor e caíram como mortos, apontando para a vitória de Cristo contra os seus inimigos. A partir do verso 5, até o final, nós teremos então o foco no testemunho acerca da ressurreição. E nós temos 3 testemunhos sequencialmente sendo colocados aí. O primeiro testemunho, como nós já vimos, foi o testemunho do próprio anjo dado às mulheres que chegaram ao túmulo e o encontraram vazio. O anjo deu testemunho, demonstrando que aquele que representava a antiga criação caída, em que o homem estava separado de Deus e não tinha acesso à sua presença, de maneira que a aliança entre Deus e o homem era mediada por anjos, este anjo agora anuncia uma nova aliança, em que o homem pode chegar à presença de Deus, porque Cristo ressuscitou. E então temos um segundo testemunho, primeiramente a voz do anjo, e em segundo lugar, a voz do próprio Senhor Jesus. Segundo, não no sentido de importância, mas na sequência cronológica, Cristo aparece àquelas mulheres e testemunha a sua ressurreição, não apenas com palavras, mas com sua presença gloriosa. E ali nós temos um culto. As mulheres se ajoelham naquele jardim, já que em um jardim o homem perde a comunhão com Deus, quando o homem e sua mulher pecam no Éden. E agora, em um jardim, há um primeiro culto ao Cristo ressurreto que restabelece a comunhão da humanidade com Deus. E por fim, nós temos um terceiro testemunho que aparece aqui dos versículos de 11 a 15. E após esta breve introdução, peço aos irmãos que acompanhem a leitura de Mateus 28, dos versículos 11 a 15. A voz da velha humanidade, o testemunho da natureza corrupta humana, é o que nós encontramos nestes versos. Diz o seguinte o texto bíblico: E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje, até o dia em que Mateus escreveu este evangelho. Oremos. Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra e aqui nós ficamos perplexos com aquilo que lemos.
pessoas que testemunharam um tremor de terra, que viram um santo anjo descendo dos céus, remover a pedra que impedia o acesso ao sepulcro de Cristo, que sentou-se sobre aquela pedra, homens que experimentaram o teu poder de tal maneira que depois de tremerem, serem abalados em suas estruturas, caíram como mortos. Estes mesmos homens se venderam para mentir contra a verdade. Ó Senhor, esta é a nossa natureza, esta é a nossa condição em Adão, pois a tua palavra mesmo diz que o pendor da nossa carne, da nossa natureza caída, é inimizade contra o Senhor. Por isso, ó Pai, nós te pedimos que o teu Espírito que renova o coração do homem, que tira o coração de pedra e nos concede um coração quebrantado de carne, que este Espírito que nos faz participantes de Cristo e das bênçãos da nova criação inaugurada por Cristo, que ele venha agir em nós. Porque, ó Pai, se o Senhor não nos conceder ouvidos para ouvir a tua voz, olhos para ver a luz do teu evangelho e coração quebrantado para crer na verdade, nós ouviremos, seremos até mesmo persuadidos, mas não seremos convertidos. Tem misericórdia, ó Pai, de cada um de nós e nos ilumine, ó Senhor, com teu Espírito, para que a tua palavra produza eficazmente em nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, os versículos que acabamos de ler, Mateus 28, a partir do verso 11, ainda ocorreram na manhã daquele domingo em Jerusalém. O sol já havia nascido e enquanto as mulheres, após adorarem ao Senhor, obedeceram prontamente tanto a comissão do anjo, que disse: ide a seus irmãos, ide aos discípulos de Jesus, quanto também a comissão do próprio Senhor: ide a meus irmãos e os avisai de que eu estou vivo e haverei de encontrá-los na Galileia, ali eles me verão. As mulheres, então, de maneira firme, pronta, elas se vão, diz o versículo 11, e indo elas, ao mesmo tempo, meus irmãos, os guardas, que foram testemunhas de todos aqueles fenômenos extraordinários, sobrenaturais, que haviam visto o terremoto, que haviam presenciado a manifestação daquele anjo glorioso, que é descrito no versículo 3, cujo aspecto era como um relâmpago e a veste brilhava alva como a neve. Aqueles guardas que verificaram que a pedra que era o lacre do sepulcro havia sido miraculosamente removida, eles correram, voltaram rapidamente para a cidade, entraram pelos muros de Jerusalém e procuraram os chefes que os haviam designado para a missão de guardar o túmulo de Jesus até o terceiro dia. Os irmãos devem se lembrar que no final do capítulo 27, os judeus sabiam da palavra de Jesus e disseram a Pilatos: nós nos lembramos da palavra dele, de que havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Então, para que o primeiro engano não seja ainda tomado por um engano maior, já que os seus discípulos podem ir ao sepulcro e roubar o corpo, envie uma comitiva de guardas para vigiar aquele lugar. E os guardas, então, correm até os sacerdotes. E eles declaram, meus irmãos, claramente que tudo aquilo que eles viram havia sucedido, conforme nós podemos ler no verso 11. Eles são testemunhas oculares daqueles fatos. São testemunhas da ressurreição de Cristo. Mas o que nos deixa abismados, o que nos causa espanto, o que nos torna aqui perplexos é a atitude deles, porque ao invés de se prostrarem e reconhecerem que Jesus de fato era tudo aquilo que ele disse que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo, o Filho de Davi, de que suas palavras eram palavras de Deus e que, portanto, elas prevaleceram, o que aqueles homens fazem? Eles não se arrependem,
mas eles planejam uma conspiração. Uma conspiração baseada na mentira. Portanto, este episódio, que aparece apenas aqui no Evangelho de Mateus, não é registrado pelos demais evangelistas, é um episódio que ao mesmo tempo traça uma cena que é trágica, homens que têm tudo para se converter, mas ao invés de se aproximarem de Jesus, declarando que Ele é o Senhor e o seu Deus, eles se tornam inimigos ainda mais ferrenhos, obstinados de Cristo e da sua cruz e da sua ressurreição. Uma cena trágica, mas também irônica, porque aqueles que guardaram o túmulo para impedir a fraude, eles se tornaram os fraudulentos. Aqueles que foram colocados à frente do túmulo para impedirem que os discípulos de Jesus chegassem ali, removessem a pedra, usurpassem, furtassem o corpo e propagassem uma mentira de que ele tinha ressuscitado, são eles que inventam a mentira, que propagam uma notícia falsa. Meus irmãos, os cristãos geralmente são apreciadores, amam muito um versículo do Evangelho de João, que foi dito pelo próprio Senhor Jesus a Nicodemos, João 3,16. Você conhece esse versículo? Eu imagino que a maioria aqui conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas você lembra-se do que diz a partir do verso 17? Nós lemos este texto esta noite. Este versículo abre uma sessão, uma declaração de Jesus para o líder do sinédrio, o importante mestre chamado Nicodemos, não uma sessão de palavras de bênção ou de promessas, mas uma sessão exortativa, de palavras que admoestam o homem em relação ao seu pecado. Porque embora Deus ame e dê o Filho, qual é a atitude do homem caído, pecador? E Jesus, na continuidade do texto em João 3,19, diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E eles não se chegaram à luz para que suas obras más, para que os seus pecados não fossem julgados, não fossem arguídos, não fossem de alguma maneira confrontados pela luz da verdade. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho, mas os homens o rejeitam, porque o seu coração é tenebroso. Os homens se afastam da luz. Jesus, em João 3, portanto, descreve não apenas a natureza de Deus, um Deus justo, mas cheio de amor. Jesus também descreve o que é a natureza do homem. Nossa natureza caída, a natureza que herdamos de nossos primeiros pais, Adão e Eva, esta natureza que é corrompida até o nosso âmago. Este coração que a Bíblia afirma ser desesperadamente corrupto e mau. É um coração que aborrece a Deus, que aborrece a luz do Evangelho, que prefere a mentira ao invés da verdade. E aqui, nesta cena, quando os guardas vão anunciar aos líderes religiosos, percebam, aqui, meus irmãos, o anúncio da ressurreição, o testemunho da ressurreição não é dado a criminosos, a líderes de gangues, de quadrilhas. Este testemunho não é dado a pessoas que fazem parte de algum grupo de homens malignos, não. É um testemunho que está sendo dado aos líderes do templo, aos mestres da palavra de Deus, homens que eram reputados como pessoas íntegras, como pessoas conhecedoras de Deus. Ao ser dado este testemunho, a natureza humana se revela. Os últimos suspiros da velha criação, do velho homem,
do velho Adão são manifestos na reação destas pessoas aqui, destes guardas, destes sacerdotes e destes doutores da lei. A voz da velha criação, representada pelo anjo, que se assentou sobre os pés de Cristo, deu testemunho da verdade. A voz da nova criação, na boca do próprio Jesus, o Senhor ressurreto, confirmou a palavra do anjo, não apenas por aquilo que Jesus disse, mas por sua presença, mostrando àquelas mulheres o seu corpo glorioso e ressurreto. Mas os homens que permanecem debaixo da maldição do pecado estão cegos para ver, surdos para ouvir e têm seu coração endurecido para crer na verdade do Evangelho. Mesmo diante da luz, mesmo diante de fatos incontestáveis, o homem não pode se converter. É por isso, meus irmãos, que o arminianismo não é apenas um erro doutrinário, é uma heresia, porque o arminianismo repousa na ideia de que há algum bem no homem, mas a Bíblia nos diz que não há nenhum bem no homem, é o que nós chamamos da total depravação do homem, conforme está em Romanos, do capítulo 3, a partir do verso 9. O que se conclui? Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há um sequer, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Esta é a nossa condição. Se você pensa que há alguma coisa boa em você, você está se enganando. Você é desesperadamente corrupto. Todos nós somos, nossa condição natural, conforme está em Efésios capítulo 2, versículo 1. Estamos todos nós na natureza caída, mortos em delitos e pecados. E o que um morto pode fazer? A não ser exalar mau cheiro. Isto é o homem natural diante de Deus, um morto. Mas Deus dá vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos. É por isso que o arminianismo é uma heresia que exalta o homem e priva Deus da sua glória. Deus salva pecadores. O homem não tem como se salvar, porque ele está morto. Portanto, meus irmãos, o tema desta sessão é que nós podemos ver na reação dos guardas e também dos líderes judeus, sacerdotes e mestres, esta reação deles em relação à ressurreição de Cristo revela o conflito entre o velho homem, debaixo de uma natureza corrompida, e o novo homem, Cristo, e aqueles que estão em Cristo, aquelas mulheres cujo coração foi renovado pela graça, a fim de crerem em Deus, crerem no Senhor Jesus Cristo. E este velho homem, mesmo diante da verdade, ele vai tentar suprimir a verdade. Porque não é uma questão epistêmica, isto é, de prova, lógica, mas é uma questão espiritual e moral. O homem natural, sem o Espírito de Deus, moralmente e espiritualmente depravado, ele não pode aceitar a verdade. Ele não pode se dobrar diante da verdade do Evangelho. E esta é a ideia central aqui. O velho homem não pode aceitar o testemunho da ressurreição de Cristo, porque ele está debaixo do pecado. Suas obras são más, seu coração é mau, todo ele é mau. É uma verdade bíblica incômoda, porque nós tendemos a pensar bem a respeito de nós. Mas saiba, enquanto você pensar bem de si, você está longe de Deus. Porque há caminhos para o coração do homem que parecem bons, mas o fim deles é destruição. Nós não temos nada, nós não somos nada, nós não merecemos nada, a não ser o salário do pecado, que é a morte. Este texto deixa isto claro. Percebam, meus irmãos, como o texto bíblico, pela revelação do Espírito Santo, ele constrói, ele fundamenta esta afirmação. Porque o testemunho dos guardas e destes líderes judeus revelam 3 marcas
da velha natureza humana, da velha criação, que somente Cristo pode suplantar e destruir. Primeiro, a velha natureza humana, a velha criação, está marcada pela cegueira espiritual diante da verdade. Não pense que pregar o evangelho para alguém é uma questão de trazer àquela pessoa algum conhecimento ou alguma informação e que por meio de conhecimento e informação ela vai aceitar a verdade. Não. Me lembro na época que eu estudava filosofia, na faculdade de filosofia eu já era pastor e as pessoas ficavam curiosas, meus colegas lá na UFMG, me perguntavam sobre o que eu cria, e eu explicava o evangelho, explicava a doutrina da eleição, explicava a doutrina da graça, explicava tudo, e em algumas vezes, umas 4 ou 5 vezes, aqueles colegas disseram assim: eu entendi, faz todo sentido, mas eu não acredito nisso. Faz todo sentido, mas eu não acredito. Percebam que a cegueira espiritual diante da verdade é uma marca, é uma característica do homem caído, da velha criação. Em segundo lugar, a corrupção. Esta corrupção do pecado no coração, ela sempre substituirá a verdade pela conveniência. O homem natural, por causa de sua corrupção, ele sempre agirá de forma parcial e injusta. Ele vai lançar a verdade fora e vai seguir aquilo que lhe é conveniente. E veja, meus irmãos, é assim mesmo. Experimente amorosamente olhar para alguém que tem tido procedimentos que são prejudiciais a ela mesma, a ele mesmo, e diga a verdade para essa pessoa, olhando nos olhos. Há uma grande chance de você produzir uma inimizade, a não ser que essa pessoa seja um crente maduro, porque eu, como pastor, tenho corrigido crentes. E crentes imaturos também tendem a se comportar como ímpios. Ao ouvirem a verdade, se arrepiam, como gatos lançados na água. Fica assim, não sou eu não. Porque a natureza humana, devido à sua corrupção, ela tende a substituir a verdade por aquilo que lhe é conveniente. Em terceiro, a resistência espiritual do homem caído tenta calar o testemunho divino. Vejamos como estas coisas aparecem aqui no texto. Em primeiro lugar, no verso 11, quando nós vemos aqui a cegueira espiritual diante da verdade evidente. Diz o texto: indo elas, as mulheres, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os guardas, eles não duvidam do que viram, percebam? Eles sabem o que aconteceu. Tão logo eles se despertam daquele estado de torpor, porque o texto é muito enfático, a mesma palavra usada para o tremor de terra é usada para o tremor dos guardas, no verso 4. Os guardas tremeram, foram abalados, convulsionaram, como se estivessem tendo um ataque epilético. Eles caem mortos, como mortos no chão. Então eles despertam. Já não vem mais o anjo, já não há mais mulheres, o túmulo está vazio, eles correm. E eles dizem o quê? Tudo o que tinha acontecido. E mesmo assim, com todas aquelas evidências, com aquela experiência que, sem sombra de dúvida, foi a mais marcante da vida daqueles homens, o que eles fizeram? Eles optaram pela incredulidade. Meus irmãos, não se espante. Muitos crentes que têm se alimentado com um mau evangelho, um evangelho que não se baseia na Bíblia, mas de versículos isolados, mal interpretados, tirados da Bíblia, não percebem estas verdades na Bíblia, de quão terrível é a corrupção do coração humano. Se você lê o que aconteceu após a ressurreição de Lázaro, conforme é registrado em João no capítulo 11, o texto de João diz que
quando aquelas várias testemunhas, os vários judeus que estavam em Betânia, acompanhando a família de Lázaro naquele momento de dor, eles se reuniram diante do túmulo, a pedra foi retirada. Depois de 3 dias que o morto estava sepultado e já cheirava mal, Jesus ordenou e Lázaro saiu do túmulo. Aqueles homens foram a Jerusalém, contaram tudo isso aos sacerdotes. E qual foi a decisão dos sacerdotes? Você se lembra? Temos que matar Lázaro. Lázaro é uma prova viva de que Jesus é o Messias. Então nós temos que matar Lázaro. Ao invés de crer em Jesus, eles conspiram para matar Lázaro. E como não era o propósito de Deus que Lázaro morresse, eles então têm uma ideia melhor. Não vamos matar Lázaro, vamos matar o próprio Jesus. O problema não é falta de evidência para que o homem creia no Evangelho. O problema é cegueira espiritual, é um coração cego, são ouvidos surdos, é um coração endurecido pelo pecado. E percebam que este texto não está falando de pagãos, de adoradores de ídolos, de pessoas que não conhecem um Deus verdadeiro. Este texto está falando de pessoas religiosas, do povo de Deus, e dentre o povo de Deus, daqueles que eram os representantes de Deus no meio do povo, os mediadores da aliança feita com Moisés, os sacerdotes descendentes de Arão. Vejam que este texto, meus irmãos, ecoa toda a história do antigo Israel. Porque no Êxodo, o que aquele povo viu quando estava no Egito? Eles viram Deus agir contra a nação mais poderosa do mundo, enviando 10 pragas através da mão de um ancião que já tinha 80 anos, cuja única arma de combate era um cajado, e aquele ancião, pela palavra de Deus, libertou todo um povo das mãos do exército mais poderoso da época, sem guerra, sem batalha, sem força do braço. Eles viram todas aquelas maravilhas no Egito, e ao entrarem no deserto, viram também as ações poderosas de Deus, enviando pão do céu, tornando a água amarga em água doce, fazendo a rocha produzir água para descedentá-los. Tudo isso eles viram, mas a Bíblia nos diz que o coração daquele povo era duro, e eles não creram na palavra de Deus, e por isso não entraram no descanso do Senhor. Também no período dos reis de Israel e de Judá, quando o Senhor enviava desde madrugada, como escrevem os profetas, os seus mensageiros para chamar o povo ao arrependimento, eles se endureciam contra a palavra do Senhor. E por fim, quando Deus enviou o próprio Filho, que fez diante dos olhos deles tantos sinais e maravilhas. Meus irmãos, Jesus, ele curou cegos, e isto não foi por acaso. As Escrituras, em Isaías 35, nos diz que um dos sinais do Messias, de que o Messias veio, é que ele daria vista aos cegos. No Antigo Testamento nunca houve este milagre de dar vista aos cegos. Era um milagre que servia para atestar que aquele que o fazia era o Messias. E poucos meses antes daqueles homens crucificarem o Senhor, Jesus, na festa das cabanas, ele deu vista a um cego de nascença. E os fariseus, ao invés de se alegrarem, eles ficaram indignados. Eles, de todas as maneiras, tentaram pressionar aquele homem para mentir. Pressionaram seus pais. E ele disse: olha, o que eu sei é que eu não via e que agora eu vejo. Todas as evidências foram dadas, mas o homem, por causa de sua cegueira espiritual, não aceita a palavra de Deus. E aqui os guardas viram a ressurreição. E o que eles fazem com aquelas coisas que sucederam, conforme o verbo usado aqui no versículo 11? Eles vendem seu testemunho. Semelhante a Esaú, que trocou as promessas de Deus feitas a Abraão e a seu pai Isaque por um prato de lentilhas.
semelhante a Judas, que vendeu o seu apostolado por moedas de prata. Estes guardas vendem o evangelho diante de seus olhos, manifesto na glória do Cristo ressurreto, por moedas. Um dos pais da igreja, comentando esse texto, ele diz o seguinte: nada é mais terrível do que uma mente dominada pelo pecado e pelo amor ao poder. Ela nega até o que os olhos veem. A nossa mente carnal, dominada pelo pecado, dominada por tudo aquilo que é inimiga do Senhor, ela nega o que os olhos veem. Esta é a cegueira da antiga criação. Esta é a cegueira do homem em Adão. Uma cegueira que não é biológica, mas é uma cegueira espiritual. Um coração que ama as trevas. Um coração que não se achega à luz, para que a luz de Deus, de sua santidade, de sua glória, de seus santos atributos, não revelem a terrível condição dos pecados. E o texto então continua nos versículos 12 em diante. Diz aqui, meus irmãos, que reunindo-se eles, os sacerdotes, os anciãos, junto com os soldados, deram grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo: dizei que vieram de noite os discípulos de Jesus e roubaram o corpo enquanto vocês estavam dormindo. Digam isso. Nestes versos, nós testemunhamos a mentira como o refúgio do homem natural, do homem caído. A corrupção, ela sempre levará à substituição da verdade pela mentira, porque a mentira é mais conveniente ao pecador. A mentira o mantém em sua condição caída de se ver como um Deus, de se colocar no lugar de Deus, de não submeter-se àquele que o criou. A ressurreição confronta aqueles homens, percebam. Eles contam tudo o que havia acontecido, eles são confrontados com a verdade. O seu pecado é exposto, porque percebam, foram eles que falsamente acusaram Jesus, foram eles que simularam um tribunal iníquo. Durante uma madrugada, o que era proibido pelos costumes judaicos, pela lei judaica, o acusando através de testemunhas falsas que foram subornadas por eles, pressionando Pilatos, que, embora não tenha visto em Jesus nenhum pecado que o tornasse digno de morte, eles o pressionaram politicamente para levar Jesus à cruz. E, enfim, eles escolhem um criminoso no lugar do Senhor. Eles pedem Barrabás no lugar de Cristo. E agora que Cristo vence a morte, e eles ouvem o testemunho dos soldados, sacerdotes, mestres, um grande terremoto, um anjo, luz, o túmulo está vazio. O que eles fazem? A luz revelou ainda mais quão pecadores eles eram. Ao invés de se prostrarem, ao invés de quebrantarem o seu coração obstinado, ao invés de reconhecerem o milagre da graça, eles são incapazes de contemplarem a verdade. São como animais noturnos na luz do dia. Se você lança um facho de luz nos olhos de um animal noturno, ele fica cego. E assim estes homens que já eram cegos, ao ouvirem o testemunho da ressurreição, se tornam ainda mais cegos. Incapazes de negar o milagre, porque havia ali uma escolta de guardas que testemunham todos os eventos sobrenaturais. O que eles fazem? Eles tentam, pela mentira, fazer com que aquele milagre fosse esquecido, fazer com que aquele milagre não fosse divulgado. Eles tentam comprar as coisas com seu dinheiro. O mesmo suborno que selou a traição de Judas, agora tenta comprar o silêncio dos soldados. Percebam que o pecado aqui, meus amados irmãos, não é apenas um pecado moral, pois sabemos que mentir contra alguém é um pecado moral, mas é também um pecado teológico.
É um pecado teológico de rejeição do Cristo. Praticamente aqui eles estão blasfemando contra o Espírito Santo ao rejeitar a obra do Espírito que ressuscitou o Cristo dentre os mortos. Eles preferem sustentar uma mentira que lhes mantém o status, a autoridade, a posição, as riquezas mundanas, em vez de submeter aquele que é o rei, o filho de Davi, aquele que ressuscitou dentre os mortos e que exige arrependimento. De maneira nenhuma eles iriam se humilhar. Percebam, meus irmãos, que o homem natural não se humilha diante de Deus. O homem natural não busca Deus. Ele serve a ídolos, mas não Deus. Ele serve um Deus que ele inventa na sua mente. Um Deus que é simplesmente um Deus projetado pelos seus desejos. Uma ficção, uma utopia. É por esta razão que as Escrituras, em Efésios 2,12, diz que todo o pagão, todo aquele que adora falsos deuses, é ateu. Ali em Efésios 2,12, Paulo diz aos gentios que se converteram a Cristo, que no tempo anterior à sua conversão, eles estavam sem Deus, isto é, eles eram ateus, porque o que eles adoravam não era nada mais do que um ser imaginário, não o Deus verdadeiro, não o Deus soberano, não o Deus que tem todo o poder, não o Deus que julga o nosso coração, os nossos pensamentos e que nos pede conta de nossos atos. Este Deus o homem não pode tolerar. É por isso que o salmista no Salmo 14, que nós lemos e que nós cantamos principalmente nesta noite, ele nos diz que o homem natural é louco em seu coração, porque ele diz em seu coração, não a Deus. E por que ele faz isto, responde o salmista, para viver no seu pecado, para praticar iniquidade, para se convencer de que aquilo que ele faz, nunca ele terá que dar conta. O homem natural, ele confia em seu poder, ele confia em seus bens, ele confia em sua suposta sabedoria carnal, mas ele não se dobra diante de Deus. É por isso, meus irmãos, que este pecado é mais do que um pecado moral, mas é um pecado teológico. Eles rejeitam a Deus ao rejeitarem a evidência do triunfo de Deus na ressurreição de Cristo. Eles preferem sustentar uma mentira que lhes mantém a autoridade, que lhes mantém o poder, que lhes mantém os privilégios e riquezas, mas não se submetem a Cristo. João Calvino, comentando esta atitude destes líderes religiosos, ele observa o seguinte: os sacerdotes, que deveriam ser as testemunhas da verdade, tornam-se os instrumentos de engano, mostrando que onde o evangelho não reina, até a religião se torna corrupta. E, meus irmãos, não me tomem por antissemita. Todos nós devemos orar pela conversão dos judeus. Mas há um equívoco no meio evangélico que entende que os judeus são o povo de Deus. Não, eles não são o povo de Deus. O povo de Deus, o Israel de Deus, são aqueles que creem em Jesus, porque ele é o rei ungido que o Senhor Deus constituiu como governante de seu povo. Os judeus são apóstatas, mas por causa de Abraão, da bondade de Deus prometida a Abraão, Isaque e Jacó, a Moisés, a Davi e aos profetas, Deus prometeu que um dia os restauraria, os resgataria, mas até aquele dia, segundo disse o Senhor a Israel, tua casa ficará deserta, até que aprendam a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Até que eles confessem a Cristo, eles estão afastados, eles não fazem mais parte da aliança da graça. Os sacerdotes que deveriam guiar a nação de Israel ao serviço do Senhor Deus, por meio do reconhecimento de Cristo como aquele que Deus estabeleceu como seu rei, eles trocam Cristo pela mentira. O dinheiro se torna o Deus deles. Eles acham que podem comprar tudo, inclusive a verdade. Eles podem criar a verdade pelo poder. É interessante que nas universidades hoje, esta é a teoria
que as pessoas têm aprendido, os jovens têm aprendido sobre a verdade. Os jovens têm ouvido esse tipo de loucura de que não existe verdade absoluta. Eu me lembro que eu ouvi essas bobagens na faculdade. E aí, como uma pessoa que aprendeu o mínimo de lógica, eu perguntava: esta frase é absoluta? Porque se for, ela não é verdade. Não tem sentido. Toda verdade é absoluta. Toda verdade, ela é sempre verdade. Toda verdade é imutável. É característica da verdade ser o que ela é. Firme, definida, clara. E é por isso que a Bíblia compara a verdade à luz. Porque a verdade não compactua com nenhuma treva, com nenhuma dúvida, com nenhum equívoco, com nenhum engano. Mas as teorias nas universidades, as teorias das ciências humanas que se afastaram de Deus é de que a verdade não é absoluta e que a verdade é meramente um instrumento de poder, ou do opressor ou do oprimido. Meus irmãos, a verdade é Cristo. A verdade é o Evangelho. A verdade é tudo aquilo que vem de Deus, o Criador, de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu. E não há poder do mundo que possa mudar isso. Não há dinheiro do mundo que possa subverter aquilo que Deus fez. O cristianismo não é uma teoria, o cristianismo não é uma expectativa, o cristianismo não se baseia em conjecturas, porque se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens, mas Cristo ressuscitou. E nós não falamos isto, meus irmãos, por fanatismo, mas por um testemunho, por um fato. Uma verdade histórica só pode ser conhecida por testemunho, e o testemunho do fato foi dado pelos apóstolos, a custo de sua própria vida, do seu sangue. Eles não se beneficiaram em nada em nos dar este testemunho. Já percebam, aqueles guardas corruptos, malignos, embora tenham sido testemunhas do fato, eles recebem dinheiro para se calar. O dinheiro se torna aqui o Deus daqueles homens, tanto dos religiosos que compram o silêncio, quanto dos guardas que vendem o seu testemunho. O dinheiro é um princípio idolátrico nas mãos de homens corruptos que acham que pelo dinheiro, que pelo poder, podem controlar Deus e podem estabelecer sua própria verdade. Mas nós sabemos, meus irmãos, Cristo é a verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E por fim, o homem natural, ele não apenas é cego e corrupto, mas ele resiste ao testemunho de Deus, tentando calar. É o que nós encontramos no verso 15. E eles, os soldados, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. A mentira não é apenas contada, ela é propagada. Já perceberam que no mundo moderno, tão tolerante, não se tolera o cristianismo? Não se tolera o evangelho? É interessante que as pessoas que defendem as bandeiras relativistas, as bandeiras da tolerância, que toleram a corrupção moral, o pecado, a degradação, elas são tolerantes, inclusive, com seus maiores inimigos. É uma coisa tão peculiar ver um esquerdista, defensor do progressismo, defensor das agendas progressistas, defender os islâmicos, que perseguem homossexuais, que fazem as mulheres serem oprimidas, chicoteadas, espancadas e até mortas pelos seus maridos, que são os mais terríveis obscurantistas do mundo. Eles defendem até mesmo esse tipo de pessoas. A Europa está sendo invadida por fanáticos religiosos, por pessoas intolerantes a quem quer que pense diferente deles, por causa da abertura das fronteiras por aqueles que se consideram os progressistas, os iluminados, os tolerantes. Eles toleram tudo, menos a verdade, menos a fé cristã, menos o evangelho. Porque a mentira, ela não é apenas, meus irmãos, um erro, uma contradição
ou um equívoco a respeito de fatos. A mentira, ela é controlada por um poder espiritual maligno. Ela tem um pai, e o pai da mentira é uma pessoa, e esta pessoa se chama Satanás, e o trabalho dele é conduzir os homens em rebelião contra Deus, em rebelião contra a verdade, subordinados ao seu domínio maligno de morte e destruição, para que não possam ver a luz do Evangelho. É isso que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 3, quando o apóstolo declara: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento, para que não cheguem ao conhecimento da verdade. A mentira, ela é propagada. O velho homem caído, corrupto, cego, ele também é missionário. Mas não do evangelho, ele é missionário da falsidade. Da falsidade. Enquanto as mulheres, tomadas pelo Espírito de Deus no seu coração, ouviram o testemunho do anjo, ouviram e viram o testemunho na pessoa de Cristo e nas suas palavras, elas correm para espalhar o evangelho, ao mesmo tempo, soldados correm para espalhar a mentira. Este texto nos lembra, meus irmãos, que nós estamos em guerra. Não há neutralidade no mundo, não há neutralidade no seu ambiente de trabalho, não há neutralidade na sua escola, não há neutralidade nem debaixo do seu teto. Ou você é pela verdade, ou você será um agente da mentira. Não há neutralidade. Ou você se apega a Cristo, ou você haverá de servir ao espírito do erro, àquele que agora atua nos filhos da desobediência. Há dois tipos de mensagens que nascem no mesmo dia. Não podemos dizer dois tipos de evangelho, porque evangelho é uma boa notícia, mas há dois tipos de mensagem, dois tipos de missionários, dois tipos de mensageiro. A primeira mensagem é o evangelho do reino, que proclama: Cristo ressuscitou. A morte foi vencida, Deus foi satisfeito, e agora o homem que crê em Cristo tem acesso a Deus, participa de uma nova criação, foi restaurado o Éden e o acesso aos portais eternos. Mas há também a mensagem daqueles que são inimigos de Deus, que resistem à verdade, que dizem: Cristo não ressuscitou, o evangelho é uma falácia, o cristianismo é nocivo, Jesus não existiu, o homem deve viver para si, o dinheiro é o nosso Deus, o progresso é a nossa esperança, nós não precisamos do Senhor, porque nós vamos construir uma torre e com ela chegaremos até os céus. A velha criação dominada por Satanás continua ecoando o desejo dos homens de Babel, e é por isso que toda a velha criação é chamada simbolicamente nas Escrituras de Babilônia. Babilônia, Babel. Mateus aqui então registra esta mentira, não apenas como um fato histórico, mas como um aviso teológico. A nova criação avança pelo Evangelho, mas ela sofrerá oposição da velha criação até o fim dos tempos. A antítese que foi estabelecida depois da queda, quando Deus colocou inimizade entre o descendente da mulher, que é Cristo, e aqueles que estão em Cristo, e a descendência da serpente, que são aqueles que não se submetem a Deus, que não se submetem ao seu ungido, que permanecem endurecidos, querendo se fazer de deuses. Esta oposição ainda continuará até o dia que Cristo voltar para julgar todas as coisas. Mas é maravilhoso como Deus triunfa, até mesmo usando o mal. Porque o texto nos diz que esta versão se divulgou entre os judeus, até os dias de Mateus, quando Mateus escreveu o Evangelho. Mas podemos dizer que esta versão, ela permanece entre os judeus até hoje, século 21. Ela permanece muitas vezes nas universidades, nas academias, nas escolas, até hoje. E o cristianismo
é uma falácia, é uma mentira. Que Jesus, ninguém nem sabe se ele existiu. Que ressurreição é algo impossível, é um conto da carochinha. É algo que pode até confortar corações de pessoas cuja mente e o intelecto são fracos, mas uma pessoa de fato inteligente, estudada, ilustrada, de maneira nenhuma vai acreditar nessas crendices, nessas tolices. Mas percebam, meus irmãos, enquanto esta mentira circulava entre os judeus, a verdade crescia entre os gentios, como ainda cresce. Foi Voltaire, um dos maiores inimigos das Escrituras, um filósofo francês do período do Iluminismo, que declarou que não passariam 50 anos e a Bíblia seria eliminada da terra. E hoje, na França, a casa onde residiu Voltaire é uma sociedade bíblica. Deus, ele ri dos seus inimigos, como diz o salmista no Salmo 2. Deus transforma até a conspiração dos ímpios em palco para revelar a sua glória. A mentira não cala a verdade, assim como as trevas não podem apagar a luz. As trevas destacam a luz e a mentira manifesta o poder da verdade. Finalizando, meus irmãos, e já encaminhando para a aplicação deste texto. Em primeiro lugar, este registro tão estranho de pessoas que testemunham em loco a ressurreição de Cristo e escolhem vender seu testemunho por riquezas. Este fato nos ensina que muitos hoje também não negam a ressurreição por falta de provas, mas por falta de arrependimento. Muitas pessoas não querem chegar ao Evangelho porque não querem se arrepender de seus pecados. Porque a fé, meus irmãos, não nasce de evidência racional, mas da graça que ilumina o coração, da obra do Espírito Santo que regenera o homem e o faz nascer de novo. E isto deve produzir em nós uma grande esperança. Talvez você pense assim: meu parente, ele nunca vai se converter, ele é muito duro. Meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa. Mas saiba que Deus transforma corações de pedra em corações de carne. A conversão não é algo que o homem faz por si. A conversão é algo que Deus faz no homem. Em segundo lugar, sempre que o Evangelho ameaça o conforto do homem, o seu poder, o seu status, o nosso coração caído, ele procura uma justificativa para não nos rendermos ao Evangelho. É o que os conselheiros cristãos chamam de racionalização. Nós poderíamos chamar de maneira mais irônica, é a mentira piedosa. Todas as vezes que o Evangelho nos confronta, nós tentamos justificar, racionalizar, mentimos para nós mesmos, para que o Evangelho não nos conduza à cruz, onde há perdão para os que se arrependem. Há perdão para os que confessam o seu pecado e o abandonam. Mas quando Deus transforma o nosso coração, Ele nos dá olhos para ver. E então a Bíblia nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta declaração não é slogan de político. Essa declaração é o poder do Evangelho. Só o Evangelho, pela ação do Espírito Santo, pode dar ao homem capacidade de ver a verdade, de que Deus é santo e de que Ele é um pecador, de que Deus é justo e de que nós merecemos a condenação, de que Deus é vivo e verdadeiro e de que nós estamos mortos. E mesmo assim, se dobrar diante do Senhor, confessar o nosso pecado e alcançar graça e perdão. Em terceiro lugar, a igreja nunca deve se surpreender com oposição. O mundo sempre tentará calar o testemunho da ressurreição. O mundo deixará os fanáticos islâmicos pregando a mentira de Maomé. O mundo deixará os radicais progressistas pregando a mentira de que o gênero não tem nada a ver com a biologia, mas que é um aspecto subjetivo do coração humano. O mundo deixará todo tipo de teoria
a mais louca possível ser inventada e propagada, mas o mundo não tolera Cristo, o Evangelho, o ressurreto, o Filho de Deus, porque o mundo não pode aceitar que ele jaz no maligno, que ele está condenado pelos seus pecados, porque a luz veio ao mundo, mas os homens, eles amam mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. Por isso, meus irmãos, sempre a igreja haverá de sofrer oposição, mas na oposição a luz será ainda mais fulgurosa, brilhante e gloriosa. Concluindo, os guardas, os líderes, eles representam um mundo que perece, um mundo que vê a luz, mas prefere trevas, que ouve a verdade, mas que compra silêncio, que toca o milagre, mas que não se arrepende. Um mundo que, enquanto tramam na cidade, tem, ao mesmo tempo, que enfrentar mulheres simples que adoram o Cristo ressurreto e que estão prontas para testemunhar a respeito dele, até mesmo com suas vidas. O contraste aqui é o coração do Evangelho. O contraste entre a antiga criação sustentada pela mentira, pelo pecado, pela corrupção, e a nova criação que floresce na verdade da cruz e da ressurreição de Cristo. O anjo falou, Cristo se manifestou, mas os guardas diante disso mentiram. Mas apenas um testemunho destes vai permanecer. Jesus, ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A ressurreição, ela já é uma antecipação do juízo final. Ela já mostra aqueles que são de Deus e aqueles que são do maligno. Se você crê no Cristo ressurreto, louve a Deus, porque foi o Espírito dele que te convenceu. Mas se você não crê, que Deus tenha compaixão de você e que o Espírito Santo te leve a clamar, porque se você for tocado e movido pelo Espírito e clamar a Deus de todo o coração, ele haverá de compadecer de sua vida. Coloquemo-nos de pé, vamos orar, dando graças a Deus por este culto.